Foi Barrica quem amarrou Wendy ao mastro. Olhe só, meu amor, sussurrou ele. Eu lhe salvo se você prometer ser minha mãe. Mas Wendy não faria essa promessa nem para Barrica. Seria quase preferível não ter filhos, disse ela com desdém. É triste contar que nenhum dos meninos estava olhando para Wendy quando Barrica amarrou no mastro. Os olhos de todos estavam virados para a prancha, aquele último trechinho que eles iam atravessar antes de morrer. Os meninos não estavam mais esperando caminhar na prancha como homens, pois haviam perdido a capacidade de pensar, só conseguiam arregalar os olhos e tremer. Gancho deu um sorrisinho de superioridade para eles e se aproximou de Wendy. Sua intenção era virar seu rosto para que ela visse os meninos andando na prancha um por um. Mas o capitão não chegou a se postar ao lado de Wendy, não chegou a ouvir o grito de angústia que esperava arrancar dela. O que ele ouviu foi outra coisa. O terrível tic-tac do crocodilo. Todos ouviram, os piratas, os meninos, Wendy. Imediatamente, todos os rostos se voltaram na mesma direção, não para a água, de onde vinha o som, mas para Gancho. Todos sabiam que o que estava prestes a acontecer só dizia respeito a ele e que, de atores, eles haviam passado a meros espectadores. Foi horrível ver a mudança no comportamento do capitão. Como se houvesse levado um soco em cada membro, ele desabou no chão. O som foi se aproximando cada vez mais, e, antes dele, veio o pensamento aterrador: o crocodilo vai subir no navio. Até a garra de ferro pendia inerte, como se soubesse que não era a parte intrínseca do que o atacante buscava. Largado daquela maneira, tão absurdamente sozinho, qualquer homem teria ficado congelado de medo e com os olhos fechados. Mas o cérebro gigantesco de Gancho ainda estava trabalhando e, obedecendo-lhe, o capitão engatinhou pelo convés, se afastando o máximo que pôde do som. Os piratas respeitosamente lhe deram passagem, e ele só falou quando chegou à amurada. Escondam-me! Gritou Gancho com a voz rouca. Os piratas fizeram um círculo em torno dele, todos desviando o olhar da coisa que estava subindo no navio. Nem passou por suas cabeças tentar lutar contra o crocodilo. Não se pode lutar contra o destino. Depois que Gancho estava escondido, a curiosidade despertou os meninos de sua paralisia. E eles correram para a lateral do navio para ver o crocodilo subindo pelo lado de fora. Nesse momento, eles tiveram a mais inacreditável surpresa dessa noite das noites, pois não era o crocodilo que estava vindo lhe salvar. Era Peter. Ele fez um gesto, indicando que não era para os meninos soltarem nenhum grito de admiração que pudesse deixar os piratas desconfiados. E continuou a fazer o tic-tac. 15. Dessa vez, é o Gancho ou eu? Coisas estranhas acontecem conosco ao longo da vida, e nós podemos passar um bom período sem perceber que elas aconteceram. Por exemplo, podemos de repente descobrir que estamos surdos de um ouvido sem saber há quanto tempo, e já fazer, digamos, meia hora. Aquela noite, algo parecido acontecerá com Peter. Da última vez que nós o vimos, ele estava atravessando furtivamente a ilha com um dedo sobre os lábios e a adaga pronta para ser usada. Peter vira o crocodilo passar sem notar nada de diferente nele, mas, após alguns instantes, se deu conta de que ele não estava fazendo tic-tac. A princípio Peter achou isso esquisito, mas logo concluiu, com razão, que a corda do relógio havia acabado. Sem nem parar para pensar em como devia ter sido triste para o crocodilo ser privado de maneira tão abrupta de seu companheiro mais chegado, Peter no mesmo segundo se perguntou como poderia usar essa catástrofe em benefício próprio. Ele decidiu fazer tic-tac, para que as feras acreditassem que era o crocodilo e o deixassem passar sem incomodá-lo. Peter sabia fazer tic-tac muito bem,
mas isso teve um resultado inesperado. O crocodilo foi um dos que ouviu o som, e ele decidiu seguir Peter. Mas nós nunca vamos saber ao certo se seu propósito era recuperar o que havia perdido ou se ele estava apenas agindo como um amigo de Peter e acreditando que o tic-tac vinha de si mesmo. O crocodilo, como todos que viram escravos de uma ideia fixa, não passava de um burro. Peter chegou à praia sem problemas e seguiu direto em frente, entrando na água sem que suas pernas soubessem que haviam adentrado um novo elemento. Muitos animais passam da terra para a água assim, mas Peter é o único ser humano que eu conheço que consegue fazer isso. Enquanto nadava, ele só pensava em uma coisa, e dessa vez, é o gancho ou eu. Peter vinha fazendo tic-tac há tanto tempo que continuou a fazer sem perceber. Se houvesse percebido, ele teria parado, pois, embora entrar no navio com a ajuda do tic-tac fosse uma ideia engenhosa, ela não lhe ocorrerá. Ao contrário, Peter achou que havia subido a lateral do Caveira e Ossos tão silenciosamente quanto um camundongo, e ficou espantado ao ver os piratas se encolhendo de medo dele, e Gancho no meio de todos, tremendo como se tivesse ouvido o crocodilo. O crocodilo. Assim que Peter lembrou, ele ouviu o tic-tac. A princípio, achou que o som estava vindo mesmo do animal, e olhou para trás bem depressa. Depois, se deu conta de que o barulhinho vinha dele e, num átimo, entendeu a situação. Como eu sou esperto, pensou Peter. Imediatamente, fazendo um gesto para que os meninos não começassem a aplaudi-lo. Foi neste momento que Ed Barraco, o contramestre do navio, surgiu de dentro do castelo de Proa 52 e foi para o convés. Agora, leitor, use um relógio para marcar em quanto tempo tudo ocorreu. Peter deu um golpe certeiro e profundo. João botou as mãos sobre a boca do azarado pirata para abafar o gemido que ele deu antes de morrer. O pirata caiu para a frente. 4. Meninos o agarraram para impedir que ele batesse no chão com um baque. Peter fez um sinal e o cadáver foi atirado no mar. Ouviu-se um tibum e depois o silêncio. Quanto tempo levou? Magrelo havia começado a contar. Peter, com cada centímetro do corpo nas pontas dos pés, desapareceu para dentro da cabine. Bem na hora, pois alguns piratas estavam tomando coragem para olhar em volta. Eles já conseguiam ouvir a respiração ofegante uns dos outros, o que significava que o som mais terrível havia desaparecido. Já foi, capitão, disse Barrica, limpando os óculos. Está tudo calmo de novo. Devagar, Gancho deixou que sua cabeça surgisse de dentro da gola de renda, ouvindo com tanta atenção que poderia ter escutado até o eco do tic-tac. Mas estava o mais completo. Silêncio, e ele se impertigou até ficar de sua altura normal. Então, vamos ao Johnny Prancha! Exclamou Gancho no maior descaramento, odiando os meninos mais do que nunca porque eles o haviam visto morto de medo. E começou a cantar aquela canção viu. Ho ho, ho ho, a linda prancha. Feita para caminhar. Ela desaba, você acaba no meio das ondas do mar. Para aterrorizar ainda mais os prisioneiros, embora isso fizesse perder um pouco de sua dignidade, o capitão dançou numa prancha imaginária, fazendo caretas para eles enquanto cantava. Quando terminou, ele disse: Querem umas lambadas do gato 53 antes de andarem na prancha? Todos caíram de joelhos gritando não, não, com tanto pavor que cada pirata abriu um sorriso. Pegue o chicote de 9 pontas, Bill Falsário. Disse Gancho. Está na cabine. A cabine. Peter estava na cabine. As crianças se entreolharam. Sim, capitão, disse Bill alegremente, entrando na cabine. Os meninos ficaram olhando para o pirata.
Mal perceberam que Gancho havia voltado a cantar e que seus capangas o acompanhavam. Ho, ho, um chicotinho. Com 9 belas pontas. Quando sentir o seu carinho. O último verso jamais será conhecido, pois, de repente, a canção foi interrompida por um terrível grito vindo da cabine. O som se espalhou pelo navio e morreu. Depois, ouviu-se um cocoricó que os meninos entenderam bem, mas que, para os piratas, foi ainda mais assustador do que o grito. O que foi isso? Exclamou Gancho. 2, disse Magrelo, grave. Seco, o italiano, hesitou por um momento e depois correu até a cabine. Ele saiu, cambaleando, apavorado. O que aconteceu com o Bill Falsário, seu cão? Rosnou Gancho, se erguendo sobre ele. O que aconteceu com ele é que ele está morto. Foi esfaqueado. Respondeu Seco num fio de voz. Bill Falsário está morto. Repetiram os aterrados piratas. A cabine está um breu, disse Seco, quase sem conseguir pronunciar as palavras. Mas tem alguma coisa horrível lá dentro. Aquela coisa que vocês ouviram cocoricando. O Gancho viu os piratas abaixando a cabeça e percebeu que os meninos haviam ficado exultantes. Seco, disse ele em seu tom mais severo, entre lá e pegue esse frango para mim. Seco, o mais bravo entre os bravos, se encolheu diante do capitão, implorando. Não. Não. Mas Gancho estava acariciando a garra de ferro. Você disse que ia, Seco? Perguntou ele, com um ar pensativo. Seco ergueu os braços em desespero e foi. Ninguém mais estava cantando. Todos ficaram escutando. Mais uma vez ouviu-se um grito de morte e um cocoricó. Ninguém falou nada, com exceção de Magrelo. 3, disse ele. Gancho tentou animar seus capangas com um gesto. Com 1.000 milhões de tubarões. Rugiu ele. Quem vai me trazer esse frango? Vamos esperar até Seco sair, rosnou o cavaleiro Starkey. Os outros concordaram. Acho que ouvi você se oferecer para ir, cavaleiro Starkey, disse Gancho, acariciando a garra de ferro mais uma vez. De jeito nenhum. Exclamou o cavaleiro Starkey. Meu Gancho ouviu também, disse o capitão, se aproximando dele. Será que não é melhor, cavaleiro Starkey, fazer o que o Gancho quer? Prefiro ser enforcado a entrar lá, teimou cavaleiro Starkey, mais uma vez com o apoio do resto da tripulação. Isso é um motim? Perguntou Gancho, mais afável do que nunca. E parece que o cavaleiro Starkey é o líder. Tenha piedade, capitão, gemeu o cavaleiro Starkey, se tremendo por inteiro. Aperte minha mão, cavaleiro Starkey, disse Gancho, estendendo a garra. Cavaleiro Starkey olhou em volta em busca de ajuda, mas todos o haviam desertado. Ele foi andando de ré e Gancho foi avançando, com aquele brilho vermelho nos olhos. Com um grito de desespero, o pirata pulou no tonhão comprido e se atirou no mar. 4, disse Magrelo. E agora, tem algum outro senhor que queira fazer um motim? Perguntou o Gancho. Educadamente. Ele pegou um lampião, ergueu a garra com um ar ameaçador e disse: Eu mesmo vou pegar esse frango. E caminhou depressa na direção da cabine. Como Magrelo queria dizer às 5. Ele chegou a molhar os lábios para se preparar, mas Gancho saiu da cabine cambaleando e sem o lampião. Alguma coisa apagou a luz, disse ele, meio inseguro. Alguma coisa. Repetiu Mulambo. E o Seco? Quis saber Macarrão. Está tão morto quanto o Bill, disse Gancho, sem maiores explicações. Sua relutância em voltar para a cabine causou uma péssima impressão em seus capangas, e os murmúrios de motim ressurgiram. Todos os piratas são supersticiosos.
Cuca exclamou. Dizem que o sinal mais definitivo de que um navio está amaldiçoado é quando tem uma pessoa a mais a bordo e ninguém sabe explicar como. E eu ouvi que essa pessoa é sempre a última a entrar no navio, murmurou Mulambo. Ele tinha rabo, capitão? Dizem, falou outro pirata, olhando com fúria para Gancho, que, quando ele vem, sempre tem a mesma cara que o homem mais malvado do navio. Ele tinha gancho, capitão? Perguntou Cuca, insolente. Todos os piratas começaram a berrar. O navio está condenado. Ao ouvirem isso, as crianças não se contiveram e deram gritos de alegria. Gancho já quase se esquecera de seus prisioneiros, mas ele agora se voltou para eles, voltando a fazer uma cara de satisfação. Rapazes! Exclamou o capitão para sua tripulação. Tive uma ideia. Abram a porta da cabine e enfiem esses daí lá dentro. Eles que briguem com o frango. Se matarem o bicho, melhor para nós. Se morrerem, não faz diferença. Pela última vez, os capangas de Gancho o admiraram, e fizeram o que ele mandara com devoção. Os meninos fingiram se debater e foram empurrados para dentro da cabine. A porta foi fechada atrás deles. Agora, ouçam, disse Gancho. Todos ficaram ouvindo, mas ninguém teve coragem de ficar de frente para a porta. Só uma pessoa, Wendy, que, enquanto tudo isso acontecia, continuava presa ao mastro. Ela não estava esperando nem por um grito e nem por um cocoricó. Estava esperando que Peter reaparecesse. Não teve que esperar muito. Na cabine, Peter encontrara o que tinha ido procurar ali, e a chave que abriria os cadeados que prendiam os meninos. Todos então seguiram adiante, pé ante pé, levando quaisquer armas que haviam conseguido achar. Indicando com um gesto que os meninos deviam se esconder, Peter cortou as amarras de Wendy. Teria sido mais fácil se todos eles houvessem saído voando, mas algo barrava seu caminho. Era um juramento, e dessa vez, é o Gancho ou eu. Assim, após soltar Wendy, Peter mandou-a aos sussurros se esconder junto com os outros, e ele próprio ocupou seu lugar no mastro, enrolado na capa da menina, para poder se passar por ela. Ele respirou fundo e cocoricou. Para os piratas, aquilo significava que todos os meninos estavam mortos dentro da cabine. Eles entraram em pânico. Gancho tentou lhes dar coragem, mas ele próprio havia transformado os piratas em cães, e agora eles lhe mostraram suas presas. O capitão viu que, se tirasse os olhos de seus capangas, eles o atacariam. Rapazes, disse ele, pronto para bajular ou bater se fosse necessário, mas sem se acovardar nem por um segundo, eu já entendi tudo. Há um Jonas a bordo. 54. Rosnaram os piratas. Um homem com um gancho. Não, rapazes, é a menina. Um navio pirata nunca teve sorte com mulher a bordo. 55. Quando ela não estiver mais aqui, tudo vai voltar ao normal. Alguns dos piratas lembraram que o capitão Flint costumava dizer a mesma coisa. Vale a pena tentar, disseram eles, em dúvida. Joguem a menina no mar! Exclamou o Gancho. Os capangas correram para a figura encapuzada. Ninguém vai salvar você agora, menininhas, zombou Mulambo. Alguém vai, respondeu a figura. Quem? Peter Pan, o Vingador. Ao dar essa terrível resposta, Peter jogou a capa longe. Então, todos descobriram quem havia matado aqueles homens na cabine. Gancho abriu 2 vezes a boca para falar, mas em ambas as vezes não saiu som nenhum. Naquele momento aterrador, acho que o coração feroz do capitão se partiu. Por fim, ele exclamou. Enfiem uma faca no peito dele. Mas foi sem convicção.
Para cima deles, meninos! Disse Peter bem alto. No segundo seguinte, o estrondo de armas se batendo ressoou por todo o navio. Se os piratas houvessem se mantido calmos, com certeza teriam vencido. Mas o ataque começou. Com eles desnorteados, e os capangas de gancho correram de um lado para o outro, atacando. Sem ver quem atacavam, cada um achando que era o último sobrevivente da tripulação. Os piratas estavam em maioria, mas eles só lutaram na defensiva, o que permitiu que os meninos formassem duplas para caçá-los e escolhessem suas vítimas. Alguns dos bandidos pularam no mar, outros se esconderam em buracos escuros, onde foram encontrados por Magrelo, que não estava brigando, mas correndo com um lampião que usava para iluminar seus rostos. Isso cegava os piratas, e eles se tornavam presas fáceis das espadas ensanguentadas dos outros. Só se ouvia o som das armas batendo umas nas outras, um grito ou um tibum aqui e ali, e Magrelo contando, e 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que os bandidos já estavam todos liquidados quando um grupo de meninos furiosos cercou o gancho, que parecia impossível de matar, mantendo todos à distância com sua terrível garra de ferro. Os meninos haviam acabado com seus capangas, mas esse homem sozinho parecia ser páreo para eles todos. Várias vezes eles o cercaram, e várias vezes ele obrigou-os a recuar com seus golpes. O capitão erguera um dos meninos com o gancho e estava usando-o de escudo quando o outro, que acabará de enfiar a espada em um mulambo, se meteu na refrega. Baixem suas armas, meninos! Exclamou o recém-chegado. Esse homem é meu! Subitamente, Gancho se viu cara a cara com Peter. Os outros se afastaram e formaram um círculo em torno deles. Durante um longo tempo, os dois inimigos se olharam. Gancho tremia levemente, e Peter tinha um estranho sorriso no rosto. Então, Pan, disse Gancho afinal. Tudo isso é culpa sua. Sim, James Gancho, foi a dura resposta. Tudo isso é culpa minha. Seu menino orgulhoso e insolente, disse Gancho. Prepare-se para o seu fim. Seu homem sombrio e sinistro, respondeu Peter. Ao ataque. Sem dizer mais nada, eles começaram a brigar e, durante alguns minutos, nenhum levou vantagem. Peter era um espadachim maravilhoso e aparava os golpes de Gancho com uma rapidez estonteante. A toda hora alternava uma finta com um ataque, enganando a defesa do adversário, mas seus braços mais curtos eram uma desvantagem, e ele não conseguia atingir o alvo. Gancho, que era quase tão brilhante quanto Peter, mas não tão ágil no movimento dos pulsos, o forçava a recuar com a fúria de suas investidas, esperando conseguir ganhar a luta. Com um dos golpes que mais gostava de usar e que lhe fora ensinado por Long John Silver anos atrás no rio. Mas, para seu espanto, seu ataque foi repelido inúmeras vezes. Gancho então tentou acabar com Peter usando sua garra de ferro, com a qual vinha rasgando o ar durante esse tempo todo. Mas Peter se desvencilhou, abaixou-se e, num ataque feroz, furou as costelas do capitão. Ao ver seu próprio sangue, que, você deve se lembrar, tinha uma cor peculiar que o enojava, Gancho largou a espada e ficou à mercê de Peter. Agora! Gritaram todos os meninos. Mas, com um gesto nobilíssimo, Peter convidou seu oponente a pegar de novo a espada. Gancho imediatamente o fez, mas teve uma trágica desconfiança de que Peter estava tendo bons modos. Até então, ele havia acreditado que estava lutando contra um demônio, mas uma dúvida sombria o acometeu naquele instante. Pan, quem e o que é você? Perguntou o capitão com a voz rouca. Eu sou a juventude,
eu sou a alegria, respondeu Peter num impulso. Sou um passarinho que furou a casca do ovo. Isso, é claro, não fazia o menor sentido. Mas, para o infeliz Gancho, era a prova de que Peter não tinha a menor ideia de quem ou o que era, e isso era o máximo dos bons modos. Retomar! Gritou ele, em desespero. O capitão passou então a lutar como um flagelo humano, e cada golpe de sua terrível espada teria sido capaz de cortar em dois qualquer homem ou menino que estivesse em seu caminho. Mas Peter movimentava-se com tanta leveza que era como se até o vento o ajudasse a sair da zona de perigo. Ele se esquivava e atacava sem parar. Agora, Gancho estava lutando sem esperanças. Aquele coração apaixonado não queria mais bater. Só desejava uma recompensa e ver Peter ter maus modos antes de parar para sempre. Abandonando a luta, o capitão correu para o depósito de pólvora e acendeu um dos pavios. Em 2 minutos o navio vai explodir em 1000 pedaços. Gritou ele. Agora, pensou, vamos ver quem tem bons modos de verdade. Mas Peter saiu de dentro do depósito com o pavio aceso nas mãos e atirou-o calmamente no mar. E quanto a Gancho, como foram os modos dele nessa hora? Embora o capitão fosse um homem que havia tomado os rumos errados na vida, no final dela ele seguiu as verdadeiras tradições de sua raça, e nós podemos nos alegrar com isso sem, no entanto, chegar a simpatizar com ele. Os outros meninos estavam voando em torno dele agora, caçoando e zombando e, embora Gancho cambaleasse pelo convés, tentando em vão golpear algum deles, sua cabeça não estava mais ali. Estava pensando nos campos onde praticara esportes tanto tempo atrás, ou em quando entrará para os anais do seu colégio, ou em quando ficará observando o jogo da parede 56 de cima de uma famosa parede. E seus sapatos estavam